Oi, gente, boa noite. Vamos fazer a gravação do nosso livro, do nosso curso em Milagres. Hoje é o capítulo 6, né? Vou confirmar. Eu estou em outro computador. Estava tão feliz, eu achei que ele estava pegando música, mas tudo bem, não tem problema não. Ah, capítulo 6, página 127. Isso mesmo. Bom, O julgamento e o falei, problema Felipe. da autoridade. Oi? Nós já discutimos o juízo final, mas em detalhes insuficientes. Chegou a night. Depois do juízo final, não haverá mais nenhum. O julgamento é simbólico, porque além da percepção não há nenhum julgamento. Quando a Bíblia diz: "Não julgueis para que não sejais julgados", quer dizer que se julgas a realidade de outros, será incapaz de evitar julgar a tua própria. Quem quer ler o segundo? Eu leio. Escolher julgar ao invés de conhecer é a causa da perda da paz. O julgamento é o processo no qual se baseia a percepção, mas não o conhecimento. Eu já discuti isso antes em termos de seletividade da percepção, mostrando que a avaliação é o seu pré-requisito óbvio. O julgamento sempre envolve rejeição. Nunca enfatiza apenas os aspectos positivos do que é julgado, seja em ti ou nos outros. O que foi percebido, o que foi percebido e rejeitado, ou julgado e considerado insuficiente, permanece na tua mente porque foi percebido. Uma das ilusões de que sofres é acreditares que quando fazes um julgamento contrário a alguma coisa, ele não tem efeito. Isso não pode ser verdadeiro, a não ser que também acredites que aquilo contra o qual te julgas não existe. Evidentemente, não acreditas nisso, ou não terias feito um julgamento contrário. No fim, não importa o teu julgamento está certo ou errado. De qualquer forma, está colocando a tua crença no irreal. Isso não pode ser evitado em nenhum tipo de julgamento, porque nele está implícito que tu acreditas que a realidade é tua para que selecione dela o que quiseres. Nossa, Elaine, não julgue. O que está parecendo isso? Onde é Eu, que a gente fala que não deve julgar? da constelação, né? Quer ler o 3, Night? É, porque quando a gente faz isso, tem três dedinhos aqui, ó, apontando para nós. Você viu ali um parágrafo, eu achei bem interessante, só que eu não tenho como voltar. Qual? Mas que está falando do julgamento ali. É, Se está certo ou se está errado? O que o julgamento sempre envolve a rejeição. Olha só que legal, que forte isso aí. é. Quando a gente Quando julga a gente se alguém, de sente uma forma a gente está rejeitado, rejeitando e excluindo. exatamente, que é o que acontece muitas vezes também quando a gente atende uma constelação, quando a pessoa se sente rejeitada, e a maioria das pessoas se sentem assim mesmo. Sim. A maior dor emocional do ser humano é a rejeição. É. Mas o porquê? Porque quando você rejeita algo ou alguém, você também exclui. E aí você vem o retorno, né? Lei da causa e efeito. É. Vamos lá, Night. Vamos. Tu não tens ideia da tremenda liberação, da profunda paz que vem e te encontrares contigo mesmo
e com teus irmãos totalmente sem julgamento. Quando reconheceres o que és e que não são os teus irmãos, compreenderás que qualquer forma de julgá-los é sem significado. De fato, o seu significado está perdido para ti, precisamente porque os está julgando. Toda incerteza vem de acreditares que tu estás sob a coerção do julgamento. Não precisas do julgamento para organizar a tua vida e certamente não precisas dele para organizar a ti mesmo. Na presença do conhecimento, todo julgamento é automaticamente suspenso, e nesse é o processo que permite o que o reconhecimento substitua a percepção. Quer dizer, você tem que ver os dois lados, né? Exatamente, porque cada qual tem pontos de vista diferentes. Quer ler, Val? Boa noite. Hein, Val? Tu estás muito amedrontado com todas as coisas que tens percebido, mas tens te recusado a aceitar. Acredita que, por teres ter recusado a aceitá-las, perdeste o controle sobre elas. É por essa razão que, às vezes, em pesadelos ou em disfarces agradáveis, naqueles que parecem ser os teus sonhos mais felizes. Desculpa. É por essa razão que, às vezes, em pesadelos ou em disfarces agradáveis, naqueles que parecem ser os teus sonhos mais felizes. Nada do que te recusaste a aceitar pode ser trazido à consciência. Não é perigoso em si, mas tem feito com que pareça perigoso para ti. Vai lá, Elaine, abre o áudio. No 5, né? Isso. Quando te sentes cansado é porque julgaste a ti mesmo como se fosse capaz de estar cansado. Quando ris de alguém é porque julgaste esse alguém indigno. Quando ris de ti mesmo, necessariamente ri dos outros, nem que seja apenas porque não podes tolerar a ideia de ser mais indigno do que eles. Meu Deus! Tudo isso te faz sentir-te cansado, porque é essencialmente desanimador. Tu não és realmente capaz de estar cansado, mas és muito capaz de exaurir a ti mesmo. A tensão do julgamento constante é praticamente intolerável. É curioso que uma capacidade tão debilitante tenha vindo a ser tão profundamente aparecida. No entanto, se desejas ser o autor da realidade, vais insistir em te apegar ao julgamento. Tu também vai considerar, tu também vais considerar o julgamento com medo, acreditando que um dia será usado contra ti. Essa crença só pode existir na medida em que acreditas na eficácia do julgamento como uma arma de defesa da tua própria autoridade. Deus o Fortíssimo. que Essa crença só pode existir na medida em que acreditas na eficácia do julgamento como uma arma de defesa da tua própria autoridade. Ou seja, eu julgo e me justifico. Seria isso, né? É, uma e é o que autoproteção. acontece. E é o que acontece. Gente, geralmente quem julga, ele está julgando a ele próprio. O outro não é o nosso reflexo, o espelho? Vai lá, Night. Exato. Deus oferece só misericórdia. As tuas palavras só deveriam refletir misericórdia, porque isso é o que tens recebido e isso é o que deverias dar. A justiça é um recurso temporário ou uma tentativa de ensinar-te o significado da misericórdia.
só é julgadora porque tu és capaz de injustiça. Quer dizer, você, é passageira essa justiça, é a tua raiva, a tua ira, né? E Dor, que a você está mágoa, a vivendo. frustração. É, E quanta isso. gente muitas vezes se cobra por tudo isso, né? Misericórdia, Senhor. Eu tenho Uhum. falado de diferentes sintomas e, nesse nível, há variação quase sem fim. Contudo, só há uma única causa para todos: o problema da autoridade. Esse é a raiz de todo mal. Cada sintoma que o ego faz envolve uma contradição em termos, porque a mente está dividida entre o ego e o Espírito Santo, de forma que qualquer coisa que o ego faça é incompleta e contraditória. Essa posição insustentável é o resultado do problema da autoridade, que, por aceitar o único pensamento inconcebível como sua premissa, só pode produzir ideias que são inconcebíveis. E realmente, né, gente, quando a gente está no ego, a gente passa por cima, né? Qualquer um, né? Na ira, vai lá, Elaine. O tema da autoridade é realmente uma questão de autoria. Quando tens um problema de autoridade, é sempre porque acreditas que és o autor de ti mesmo e projetas tua desilusão nos outros. Assim percebes a situação como se os outros estivessem literalmente lutando comigo pela tua autoria. Esse é o erro fundamental de todos aqueles que acreditam que usurparam o poder de Deus. Essa crença é muito assustadora para eles, mas dificilmente abala Deus. Ele está, todavia, ansioso para desfazê-la, não para punir suas crianças, mas somente porque sabe que ela faz com que sejam infelizes. As criações de Deus é dada sua verdade. Ah, só um pouquinho, eu me perdi. As criações. Ele está, todavia, ansioso para desfazê-la, não para punir suas crianças, mas somente porque sabe que ela faz com que sejam felizes. Realmente, As quando a criações de gente Deus, magoa alguém, a gente acaba ficando infeliz também, né? é, as criações de Deus dada a sua verdadeira autoria, mas tu preferes ser anônimo, quando escolhes separar-te do teu autor. Estando incerto da tua verdadeira autoria, acreditas que a tua criação foi anônima. Aqui. Isso te deixa em uma posição em que acreditar que tu criastes a ti mesmo ao significativo. A disputa em torno da autoria deixou tal incerteza em sua mente, que ela pôde até mesmo duvidar se realmente existe ou não. Meu Como se Deus. fosse a consciência, né? Chamando, É a consciência. A pessoa fica presa, não é? né? Vai lá, Nath. Realmente. Agora é você, né? Não, mas não é, Elaine, é a consciência quando chama. Por isso que ele fala, né? Que até mesmo a gente vai começar a duvidar. Porque quando a gente sabe que fez algo que, nossa, aquilo incomoda, incomoda, porque realmente você fez algo que não deveria, que não era o correto, ou talvez não fosse o real. A própria consciência acusa, porque todo mundo sabe o que é certo e o que é errado. Não, de repente, Elaine, a pessoa faz e não percebe no momento. E aí É, no momento não, o mas e ego vai depois? falar alto e você vai manter a sua opinião. Mas quando você está Naquele na momento. lucidez, seja humilde. Vai lá, Nath, você agora, né? Somente Ui. aqueles que entregaram todo o desejo de rejeitar podem saber que a rejeição de si próprios é impossível. Tu não usurpaste o poder de Deus, mas o perdeste. Afortunadamente, perder alguma coisa não significa que ela se foi. Simplesmente significa que tu não te lembras de onde ela está. A sua existência não depende de tua capacidade de identificá-la, nem mesmo de localizá-la. É possível olhar a realidade sem julgamento e meramente conhecer que ela existe. É possível olhar para a realidade sem julgamento e meramente conhecer o que ali existe.
A paz é uma herança natural do espírito. Cada um é livre para se recusar a aceitar a própria herança, mas não é livre para estabelecer o que é a sua herança. A paz de espírito. O problema é que todos não podem deixar de decidir é a questão fundamental da autoria. Todo medo vem em última instância, e às vezes, por meio de estradas muito tortuosas da negação da autoria, a ofensa nunca é feita a Deus, mas só àqueles que o negam. Negar a sua autoria é negar a ti mesmo, a razão da tua paz, de modo que só te vês em segmentos. Essa estranha percepção é o problema da autoria. É, gente, e assim, tem muitas pessoas que negam a Deus, né? Vai lá, Elaine, abre o som. Não há ninguém que não se sinta de algum modo aprisionado. Olha o que eu falei. E se esse é o resultado do próprio livre-arbítrio, ele tem que considerar a sua vontade como não sendo livre, ou ficaria bastante evidente o raciocínio circular desta posição. A vontade livre tem que conduzir à liberdade. O julgamento sempre aprisiona, porque separa segmentos da realidade pelas escalas instáveis do desejo. Desejo não são Você fatos. pode passar. Desejar. Desejar é interferir que o exercício da vontade não é o suficiente. No entanto, ninguém em sua mente certa acredita que é o que é desejado e tão real quanto aquilo que a vontade determina. Em vez de buscar, pois, em primeiro lugar o reino do céu, dize, dize, seja a vossa vontade em primeiro lugar o reino do céu, e tu terás dito: eu conheço o que sou e aceito a minha própria herança. Forte, É né? hoje, é hoje, né? Hoje foi, o negócio foi meio maluco. Nossa, Foi gente, forte. sim. Quando a gente, deixa eu pôr aqui, paramos no capítulo 7, página 130. E quando a gente reconhece isso, né, meninas? Falar sério, a gente começa realmente, deixa eu só ver aqui qual foi do ego, né? A gente começa realmente a ver que tudo aquilo que eu julgo, eu também sou julgada, Uhum. não é? É, Mas tudo bem. A gente vai aprendendo, vai errando E vai consertando, e vai né? conseguindo. Nós Ainda bem que estamos Deus aqui nos para dá esse isso. livre-arbítrio, né? E essa permissão. Vocês viram? Quem se culpa somos nós mesmos. uhum. Mas tudo bem. Meninas, amanhã tem o 100, tá? Amanhã tem Tá que, bom. tá bom? Tá bom, gente. Boa noite. Um beijo, gratidão, boa, 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 boa. Tchau. Fiquem com Deus. Até amanhã. Amém. Tchau, meus amores. Amém. Tchau.